Um programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Cristão. E agora, cristão? Você sabe, lá atrás, antes do século XVIII, todos reconheciam o que estamos falando agora. Mas alguma coisa começou a mudar. Primeiro com o Dr. Cyrus Scofield. Scofield era um homem divorciado, tinha problemas com álcool, era um advogado que virou pastor. Ele se separou da primeira mulher, Leontine Serret, em 1883, um ano depois de escrever seu primeiro livro, Manejando Bem a Palavra da Verdade. Em 1882, ele escreveu esse seu primeiro livro e em 1883 ele larga a sua primeira mulher e se casa com outra. Então se torna pastor no Texas, muito famoso e popular. A Bíblia Dispensacional Pré-Milênio Scofield foi editada com aporte financeiro de importantes empresários, alguns dos quais com vínculos religiosos questionáveis. Ele conhecia varejistas judeus que o fizeram membro de um clube, chamado Clube do Lotus, uma espécie de sociedade secreta, e de repente estava cheio de dinheiro. Esse advogado corrupto, que abandonara a esposa e foi considerado culpado de muitos delitos penais enquanto procurador corrupto. Mas Scofield recebeu dinheiro, e o Oxford, grupo da Inglaterra, publicou sua Bíblia. Por que eles pegariam um advogado patife e o fariam editor de uma Bíblia? E então, de repente, surgiram milhões de dólares para promovê-la. Com essa quantidade de dinheiro, a Bíblia decolou e basicamente selou o negócio para os judeus. A Bíblia de Estudo Scofield é muito pró-Israel, muito sionista, e este livro, mais que qualquer outro livro, mudou o pensamento de uma geração inteira de evangelizadores mais jovens. Outra crença dos cristãos da atualidade, que é incorreta e não se encontra nas Escrituras, prega que devemos abençoar Israel. Eles se valem do que chamam de pacto abraâmico. Eles se baseiam no Gênesis 12 e dizem: precisamos abençoar Israel. Se quisermos a bênção de Deus, temos que abençoá-los. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 é a principal escritura na qual Deus chama e abençoa Abraão. Consta o seguinte texto: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, de acordo com esta escritura, Deus fez um pacto com Abraão. Ele diz a Abraão: eu abençoarei você. A palavra você é singular. Ele está falando para Abraão, ao passo que na anotação de Scofield em Gênesis 12, ele aplica essa bênção sobre a futura nação de Israel. Isso não é o que a Escritura ensina. E muitos cristãos evangélicos hoje não obtêm sua doutrina sobre Israel das várias coisas escritas no Novo Testamento. Eles estão pegando das notas da Bíblia de Scofield.
Quando você estiver lendo estas promessas feitas a Abraão no Antigo Testamento, você tem de compreender o que a Bíblia ensina em Gálatas 3,16, onde está dito: agora a Abraão e sua semente foi feita a promessa. Agora, se parássemos por aí, todos os cristãos de hoje em dia, os sionistas ou lá o que for, poderiam dizer: vejam, foi para Abraão e sua semente. Mas o versículo continua, diz assim: ele não diz e as sementes, com S no final, fazendo plural. Ele não diz e as sementes, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua semente, que é Cristo. De acordo com a Bíblia, as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo. E a Bíblia diz no versículo 29: e se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Segundo a Bíblia, nós como cristãos, quer sejamos judeus ou gentios, somos os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Hoje em dia, aqueles que estão no Oriente Médio, na nação de Israel, não estão em Cristo. 99% deles não acreditam em Jesus Cristo, portanto não são descendência de Abraão. Então, Gênesis 2, 1 a 3 não se aplica a eles. Pois é, as pessoas dirão: temos que apoiar Israel. Se quisermos receber a bênção de Deus em nossa igreja, se quisermos receber a bênção de Deus sobre nossa nação, precisamos apoiar uma Israel física. Se você apenas recontar a história americana nos últimos 66 ou 67 anos, você encontra a bênção de Deus no nosso país? Acaso já tínhamos legalizado o aborto na década de 1940? Não, isso veio depois. Qual era a nossa dívida na década de 1940 versus a de hoje? Como éramos então comparando com o que somos agora? Você não vai me convencer de que as bênçãos de Deus caíram sobre este país por causa de uma, entre aspas, promessa de apoiar um grupo físico de pessoas, de algum modo correlato com as promessas de Deus. Não só isso, mas quando você olha para a história dos judeus nos últimos 2000 anos, têm eles sido abençoados por Deus? Não, eles têm sido perseguidos e odiados em todos os países em que eles estiveram. Este livro tem uma lista de todos os países dos quais os judeus foram expulsos nos últimos 1000 anos. E quando você olha para essa enorme lista, você tem que se perguntar: por que foram eles tão odiados e perseguidos onde quer que tenham vivido? E a resposta é por causa de suas blasfêmias contra o cristianismo e suas práticas de empréstimos predatórios. No final de 1800, a perseguição aos judeus na Rússia e em toda parte se intensificou e muitos judeus começaram a acreditar que a única esperança de um futuro próspero seria possuir um estado somente seu. Essa crença ficou conhecida como sionismo. E agora, cristão?